Dizer que já está gravando. Pronto. Agora está valendo. Gente, eu vi aqui uma mensagem do professor Domingos aqui no meu WhatsApp, enquanto eu mexia para um lado e para o outro, ele mandou uma mensagem, eu acho que ele não vai entrar hoje, não. Ele está dizendo aqui que está na casa dos pais, que choveu muito, e ele está lá ajudando lá os pais a negócio de água. Ok? Deixa eu olhar aqui a mensagem. Não vai dar tempo de chegar em casa. Se você quiser, dispensa a turma. Não vou dispensar, não. Vamos trabalhar. Ok? Bom, vamos lá, então. Isso foi uma aula que eu dei para uma outra turma no semestre anterior, 2020.2 aqui. Foi em 2021, mas é 2020. Bom, a gente vai ver um pouquinho. Peraí, isso aqui a gente já tinha visto. Não é esse, não. Eu abri o cara errado. Só um minutinho. Peraí que eu abri o cara errado. A gente tinha falado que ia ver o da indústria. Vamos lá. Esse aqui é o 6. Então é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é o anterior. É o 5. Vamos ver aqui. Cadê esse porra, bicho? Negócio. O diabo é isso. Substrato de fabricação. Peraí. Não, isso a gente já tinha visto. Cadê, bicho? Tava aí, negócio, eu tava vendo aqui. Hein? Agora é a 7. Desculpa aí. Pronto, ok. Muito bem. Então, deixa eu fechar aqui isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar esse outro. Esse está valendo. Ok. Tá todo mundo vendo aí a minha tela, né? Sim, professor. Massa. Então, veja só. Eu vou fazer uma viagem agora, velho. Né? Vou fazer uma viagem agora com vocês. Eu sou um projetista. Alguém me chama e diz assim para mim: Arquimedes, eu gostaria que você projetasse um circuito para fazer isso e aquilo outro. Eu gostaria que o circuito fosse compacto, fosse robusto, tivesse proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, tivesse uma interface homem-máquina que fosse agradável, aqui um teclado, um display do tipo TFT, patatá, patatá, sai lá dizendo tudo que ele quer que seja feito, né? Beleza. Aí eu vou lá, me desculpa a expressão que eu vou usar agora, eu sento a bunda na cadeira e começo a fazer o meu esboço. Não é assim que começa tudo? Eu faço o meu esboço. Obviamente, num primeiro momento, eu posso fazer tipo um diagrama em blocos. Vai ter uma fonte, vai ter isso, né? Etc. Faço meu esboço. Aí, uma vez feito o meu esboço, eu começo, obviamente, a detalhar cada parte. Eu começo a trabalhar em cima dos circuitos que vão compor o grande circuito. E aí eu faço esse desenho todo usando, obviamente, o CAD. Eu não vou pegar uma prancheta, lápis e papel e fazer isso tudo numa prancheta. Não vou fazer isso. Isso era no tempo do meu tempo, quando era garoto, que não existia CAD, que não existia computador pessoal. Né? Não tinha computador pessoal. O computador pessoal só surgiu em 80 e pouco, 82 para 83. Né? A gente fazia tudo, era no lápis e no papel. Fiz meu circuito no meu CAD, beleza. Tá feito o meu circuito? Tá. Tem simulador? Hoje em dia tem, antigamente não tinha. Mas vamos lá, tem simulador. Eu vou lá, simulo, vejo se está funcionando legal. Posso pegar um protoboard, fazer uma montagem de algumas partes do circuito que estão, digamos assim, que eu tenho mais dúvida, que é a parte mais delicada. Monto aquela parte do circuito e testo. Corrijo os possíveis erros, dou uma melhoria na placa. Tem que ter proteção contra sobretensão. Beleza. Eu faço ela para receber, ela era para ser 12 volts, eu meto 24 em cima dela para ver como é que ela reage. Tem que ter proteção, meu. Sobrecorrente, eu meto um curto para ver como é que a bichinha reage diante de uma sobrecorrente.
É assim que se faz de verdade, viu? Porque se você não fizer isso, no dia em que você pegar o seu projeto e disser assim, projeto está pronto, fiz a placa, eu quero uma certificação, você vai entregar para uma empresa que vai fazer isso e muito mais. Vai botar para quebrar em cima da tua placa. Então é melhor que as besteiras sejam descobertas por você do que numa empresa que você paga 300 mil reais, por exemplo, para ele poder certificar a tua placa. Né? Você vai ter que pagar de novo se ela for rejeitada, porque todo o processo começa do zero. Então, beleza. Em se tratando de um projeto que foi encomendado, obviamente eu vou mandar fazer uma placa de circuito impresso da melhor qualidade possível. Quando eu mando esse projeto lá para a empresa que vai fabricar a minha placa, é óbvio que eles querem me entregar a placa no menor tempo possível, mas eles querem ter certeza de que essa placa está perfeitamente boa. Não tem nenhum curto que tenha sido provocado durante o processo de manufatura. Né? Se a empresa soldou os próprios componentes, de que ela não queimou acidentalmente algum componente. Isso pode acontecer, claro. Existem muitos componentes que são muito sensíveis ao que a gente chama de ESD, Electrostatic Discharge, descarga eletrostática. Aqui em Pernambuco isso não é muito comum, não. Mas em regiões como Brasília e em países onde a umidade relativa do ar é baixa, você tem um problema seríssimo de descarga eletrostática. Tanto é que existe um bracelete que coloca normalmente na pessoa e ele tem um plug tipo banana que você enfia lá numa espécie de uma malha que tem, que é para dizer, olha, eu estou aterrado. Né? Então, para que você, quando pegar no circuito integrado, você não queimá-lo. Ok. Então, a gente vai aprender hoje como é que isso ocorre dentro da empresa. E vai aprender também um pouquinho como é que isso ocorre no fundo de quintal da casa da gente. Quais são os equipamentos que a gente normalmente tem, que a gente compra, quais são as ferramentas, os acessórios, como é que eu soldo, como é que eu dessoldo, né? Quais são as técnicas que eu posso utilizar, tanto no processo de soldagem, quanto no processo de dessoldagem, né? Eu botei aqui um pouquinho sobre encapar e decapar fio, encapar não, desculpe, decapar e emendar fios e cabos, porque muitas vezes as pessoas fazem cada coisa horrorosa. Se der tempo a gente vê, mas isso não é a parte importante, não. Tá? Vamos seguir aqui no nosso bate-papo. Tomara que cheguem mais pessoas. Bom, em se tratando de testes elétricos de componentes discretos, existem dois tipos de testes. Existem aqueles testes que são manuais, ou seja, que você faz utilizando algum equipamento, um multímetro, um osciloscópio, um microscópio, sim, senhor. Isso aqui do lado é um microscópio, ele tem aqui a objetiva dele, tem uma luz, e lá embaixo está a plaquinha, e ele está olhando essa placa, tipo assim, 100, 200, 500 vezes ampliada, para ver se tem algum curto, né? Se tem alguma ilha que está, digamos assim, está incompleta, se houve algum problema durante a manufatura da placa. São testes manuais. Porém, existem também testes que são utilizados dentro da indústria que são completamente automatizados. Ou seja, você pega a sua placa de circuito impresso que você acabou de fazer, que saiu da linha de produção, e ela vai direto para uma máquina que passa para outra, que passa para outra, onde ela é testada automaticamente. Qualquer falha, qualquer que eu digo entre aspas, porque o homem não é perfeito e muito menos as suas máquinas, mas, em geral, eu diria que mais de 90% dos problemas que podem acontecer nas máquinas podem ser detectados através de testes automatizados. Tá? Existe aqui um fluxograma de reparo da placa. Deixa eu ver se eu consigo
ampliar aqui. Eita, consigo não, né? Eu vou ler para vocês aqui, eu sei que não deve estar dando para ver, além do que essa porcaria está toda em inglês. Tudo começa aqui, com uma inspeção visual. Né? É o passo inicial. Você tem que fazer uma inspeção visual. Eita, eu tive uma ideia. Deixa eu finalizar isso aqui. Eu tive uma ideia que eu acho que vai ser melhor. Pronto. Deixa eu agora fazer o seguinte. Ampliar, ampliar. Isso aqui acho que eu posso tirar aqui assim, né? Melhorou para vocês isso aí? A imagem ainda tá meio ruim, mas porque eu acho que o cara tem mais um vídeo. Vamos lá. Mas é melhor desse jeito ou do outro? Deixa aí. Então vamos lá. É o que eu posso fazer por enquanto. Então, o primeiro passo é a inspeção visual, tá vendo? Verifique componentes danificados, trilhas rompidas, né, e sinais de dano. Pode acontecer isso? Pode. Aí, ou seja, essa é uma inspeção bastante grosseira, mas que normalmente a pessoa que faz a inspeção visual, ela é uma pessoa muito experiente, né? Ela tem um olhar que a gente chama de olhar clínico. Ela olha para o componente assim e ela percebe se ele está ligeiramente marcado com um sinal de que houve uma sobretemperatura, por exemplo, quando a placa passava pelo forno e se ela fez um crack, digamos assim, se ela quebrou, né? Aí é feita uma inspeção visual. Então, perguntas: a placa pode ser alimentada, pode ser energizada? Se você diz que ela não pode, do jeito que está aí, não pode, aí você vai fazer um teste que a gente chama de VI, Voltage Current, teste de tensão e corrente. Esse é um teste extremamente interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês. Vamos dar uma paradinha aqui. Vou te mostrar. Pronto. Está aqui. Esse é o teste que a gente chama de teste de assinatura analógica do componente. A gente sabe, por exemplo, que um resistor ele obedece à lei de Ohm e que, portanto, a relação entre tensão e corrente é uma reta que passa na origem. Se tem tensão zero, tem corrente zero. É uma reta que passa aqui na origem e cuja inclinação depende da resistência. Não é verdade? Então, por exemplo, se esse resistor está aberto, você pode meter tensão à vontade, que não tem corrente. Se ele está em curto, a corrente, entre aspas, é infinita. Na verdade, ela é máxima. É aquilo que se pode dar. Então, normalmente, um teste do tipo VI, ele passa pelos componentes e sai verificando estas assinaturas. E pela assinatura do componente, ele sabe se aquele componente está falho ou está bom. Existe também um outro equipamento que ele faz uma comparação, em que você tem duas placas, e aí você tem uma que é padrão, que você sabe que está boa, e outra que você está sob análise. Né? Aí você faz uma versus a outra. Se der igual, vai dar uma reta com inclinação de 45 graus. Olha aqui, deixa eu usar a caneta. É assim, ó. Você tem aqui um equipamento e você tem aqui outro equipamento. Né? Aliás, desculpe, é um equipamento só. Deixa eu só corrigir. Faz tempo, eu usei isso na Siemens, se eu não me engano. E esse equipamento ele tem duas saídas. Eu estou tentando relembrar como é. Numa, eu ligo aqui uma placa e na outra, eu ligo aqui uma segunda placa. Uma dessas placas, eu sei que ela está boa. É a placa padrão. E a outra é a placa que eu estou inspecionando. E ele mede o mesmo sinal. O que ele pegar nessa primeira placa, ele deve pegar nessa segunda. Se der a mesma resposta, no plano 1 versus 2, tem que dar igual. Então, 3, 3, 5, 5, 7, 7, ou seja, é uma reta passando pela origem
com inclinação de 45 graus. É tipo a reta x igual a y. Ou seja, o que tem em 1 tem no 2. Né? Então tem que dar isso. Qualquer coisa que der diferente disso, já significa que uma das placas aqui, opa, essa é a correta. Significa que, portanto, a outra placa está com algum defeito naquele ponto em que ele está pegando a assinatura. Deu para entender isso que eu falei? Deu, professor? Usar uma Faz placa sentido para vocês? Faz sentido isso? Faz. Então, beleza. Vamos seguir adiante. Né? Capacitores, diodos, indutores. Olha a histerese como se vê claramente. Cada componente eletrônico tem uma chamada assinatura analógica. Então, o que ele está dizendo aqui é, vamos agora voltar de novo para esse camarada. Deixa eu finalizar aqui. Pode descartar. Voltei para cá. Vou aumentar esse cara bem muito. Puxar para cá. Então, a placa pode ser energizada, digamos, não. Faça teste VI, né? E com instrumentos tradicionais. Quer dizer, o teste de VI é um instrumento. E também usa instrumentos tradicionais. Quais são os instrumentos tradicionais? Multímetro, voltímetro, amperímetro, né? Teste de capacitância, etc. Usa os instrumentos tradicionais. Então, ele diz, verifique se não tem curtos na fonte. Opa, desculpa. Eu esqueci que aqui eu não estou na apresentação. Verifique se não tem curtos na fonte. Verifique por circuitos abertos. Verifique se não tem capacitores e indutores. No caso, capacitor em curto, indutor normalmente ele abre. Porque o indutor para regime DC, ele já é um curto. Verifique por resistores abertos. Meça os valores dos resistores. Verifique os relés. Né? Relé é danado para acontecer o que com relé? Colar, né? Você alimenta ele, mas ele fica lá coladinho. Aí, normalmente, o neguinho pega uma pinanha de uma chave de fendazinha, olha a bancada se fazendo presente. Descola ele. Não é assim que faz, né, gente? Descola e aí ele volta a funcionar. Eu, pessoalmente, eu acho que quando um componente faz isso, eu já fico com medo dele. Ele vai fazer isso mais adiante, então é melhor substituir. Aí ele diz, tem uma placa de referência? Se tiver, beleza. Cheque os componentes discretos, resistor, diodo, capacitor, indutor, com o teste que a gente acabou de mostrar para vocês, que é o teste VI. Tá? Se não tem, você vai ter que procurar por projetos semelhantes. Deixa eu ver nesse outro projeto aqui, tem também isso, tal. Deixa eu medir aqui a tensão. Ou seja, de alguma maneira você vai ter que ter algo para se guiar. Esse aqui, ele está explicando aqui, tá vendo? Teste de transistores, teste de diodos, teste de tiristores, SCRs. Verifique se o SCR gatilhou, se o teu triac gatilhou. Está gatilhando? Não está gatilhando? No final aqui, verifique todos os circuitos integrados, né, com o clipe. Vocês sabem o que é um clipe? Clipe de material de escritório? Não. É clipe de eletrônica. É assim, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui. Eita. Deixa eu voltar aqui para... Aqui você tem aqui um circuito integrado. Vou desenhar aqui assim. Esse circuito integrado, ele tem aqui as perninhas aqui assim do lado. E tem do outro lado também. Aí existe uma peça que ela é assim, ó. Aqui, obviamente, tem um negócio aqui que você aperta, tal, e que pega. E ela vai pegar aqui, ó, do lado do circuito integrado. Ele entra aqui, o circuito integrado. Só que esse camarada aqui é cheio de condutores que cada um toca numa perninha dele aqui, assim, ó, toque, 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 toque. E do outro lado também, né? Isso aqui é um clipezinho. Você bota do lado, esses clipes aqui, normalmente, eles podem sair com uma fita que vai para um equipamento e diz, olha, teu CI tá bom, não tá bom, tá em curto, tá
Vocês nunca viram isso aqui, não? Eu não, professor. Isso tem no livro. Isso tem no livro. Ai, meu Deus. É um livro de manutenção de placas de circuito de PC. Né? É um livro muito antigo, dos anos 80. É um livro fantástico, eu adoro aquele livro. Eu estou olhando por aqui, já não estou mais vendo. Alguém já deve ter pego emprestado e nunca mais me devolveu. Bom, deixa para lá. Mas tem nesse livro, ele mostra, tira foto, né? É muito massa esse clipezinho. Aí o que ele está dizendo aqui, ó, bote clipe e também verifique teste de assinatura. Use a assinatura padrão, né? Use. Está dando para ver direito. Está aparecendo 3D VI, né? Ou seja, esse 3D VI eu não conheço. É mais uma assinatura de tensão corrente. E use, rapaz, metrics. Eu acho que são medidas, né, de tensão e corrente. Fez isso, fiz. Substitua os componentes que você percebeu que não tinham o comportamento correto. Agora, já dá para ligar a placa? Dá. Beleza. Ligue. Verifique as tensões. Verifique os sinais de clock. Depois, verifique. Deixa eu olhar aqui. As interfaces. Está meio ruim de ler. Poxa, eu não tinha visto que tinha ficado tão ruim. Né? Está meio ruim de ler. Está aparecendo binary, não sei o que lá, machine, interface. Human machine. Entendi. Verifique todas as interfaces homem-máquina. Né? Ou seja, o que é a interface homem-máquina? É o display, é o LCD, é o teclado. Né? Verifique, está aqui, ó. LEDs, chaves, displays. Né? Rode testes funcionais para os dispositivos digitais. Quais são os dispositivos digitais? Bela verdade, aí você pega, se tem 1 em 1 numa porta end, tem que ter 1 na saída. Né? Verifique conexões, teste de continuidade, meça a tensão, faça novamente a assinatura VI e verifique testes térmicos. Existem aparelhos que a gente bota na placa, ele filma a placa e ele vê uma imagem térmica da placa. Então, você percebe, por exemplo, determinadas regiões bem vermelhas. Então, aquela região ali não devia estar daquele jeito, indicando um sobreaquecimento. Então, você automaticamente, não precisa nem medir nada, vai, tira aquele CI e põe outro. Ou verifica em torno dele se tem algum curto. Né? Novamente, roda testes funcionais, né? Eita, foi mal, saiu. Poxa, foi que houve. Foi bater na cara de pantanha. Bora, velho. Só um minutinho que eu... Deixa eu diminuir isso aqui. Melhor. Para gente poder ver. Pronto. Terminou. Perfeito. Deixa eu voltar agora para a apresentação. Então, existe esse fluxograma que ele é seguido naturalmente dentro de qualquer indústria. Tá certo? As falhas normalmente são essas que estão aí. Resistores, ele pode apresentar aberto, ele pode estar em curto, ou pode estar com a resistência completamente alterada. São os defeitos mais comuns para esse tipo de componente. Tá? Capacitores, ele pode estar em curto, né? Ele pode estar apresentando uma fuga. Eu lembro que tem... Eu passei muitos anos da minha vida dando manutenção em HD, né? Então, os HDs SATA, qualquer que seja a marca, lá na... Vamos botar ele aqui assim, desse jeito. Aqui você tem o spindle, aqui você tem normalmente uma placa, tá certo? E aqui você tem toda uma circuitaria. Aqui você tem a parte de entrada de tensão e a parte lógica, né? Existe um capacitor que ele fica aqui assim, ó. É um capacitor eletrolítico, né? Esse capacitor, muito comumente, ele entra em curto. Como aqui é VCC e aqui é terra, GND, ele mata essa tensão.
e aí o seu HD nem é reconhecido no BIOS. Você põe ele lá no BIOS e ele não reconhece o seu HD. Então, ele é SMD. Você chega aqui, ó, tira ele e pronto. Bote outro, não precisa não. Quer dizer, se você tiver, é ótimo. Mas sem ele, você desfaz o curto, o seu HD volta a funcionar. Aí, nesse instante, você faz o quê? Copia todos os seus dados e depois você descarta esse HD porque ele já está sob suspeita. Porque o capacitor entrou em curto, entrou por quê? O problema pode ser externo, pode ser uma tensão que variou, tal, etc. Mas o problema também pode ser interno. Alguém por aqui, por ali. Aqui tem vários circuitos integrados. Tem um aqui que é um controlador SATA, esse aqui normalmente é o controlador do motor de passo, que esse camarada aqui, ele tem dois tipos de motores. Ele tem um spindle que gira e ele tem um outro que move as cabeças. Eu acredito que vocês já viram um HD aberto. Você sabe muito bem que ele tem aqui os discos e aqui você tem um ímã violentíssimo e você tem aqui a cabeça que esse cara move. Então, tem esse motor aqui e tem esse aqui. Esse motor central é o chamado spindle. Né? E tem esse outro motor aqui, que você gira ele para um lado e para o outro, fazendo a leitura dos setores. Aqui você tem as trilhas e aqui você tem os diversos setores. É assim que é organizado um HD. Né? Então, indutores, normalmente eles abrem. Você tem um indutor lá L101. Aí você pega ele para medir, vem aqui nos terminais com um multímetro, normalmente aqui um multímetro com qualquer digital mesmo, bota em teste de continuidade, ele deveria bipar. Pip, pip, pip. Opa, pip, perfeito. Você bota aqui nada, circuito aberto. É um defeito muito comum. Diodo, tanto pode ficar em curto como abrir, né? São os testes que a gente faz. Transistores, na sua imensa maioria, eles entram literalmente em curto. Por exemplo, você sabe que a corrente de gate de um transistor de efeito de campo tem que ser nula. Aí você vai testar a continuidade do gate para o dreno ou para a fonte, você vê que ele conduz em qualquer sentido. E não pode ser assim. Né? Então, já dizendo, ó, eu estou em curto. Né? Aqui o que vier vai. Transformadores tanto pode abrir como pode entrar em curto, né? É muito comum a gente ter um transformador, um módulo isolador ou um estabilizador que a gente liga e ele faz tum, né? E não funciona. Você vai medir as tensões, não tem nada. Pode ir em cima desse transformador. Normalmente o neguinho erra muito, porque o neguinho faz, tá aqui o transformador, né? Uma bobina. Então, se eu botar o multímetro daqui para cá, ele deve dar zero. Zero é uma pinóia. Ele vai dar uma resistência. É o XL. Ele vai dar uma resistência. Tantos ohms. Se ele der zero, zero mesmo, ele está em curto, velho. Viu? E se ele der infinito, ele abriu. Significa que aqui algum fio desse rompeu. Nem uma coisa, nem outra. Né? É muito comum a gente ter estabilizador com um transformadorzinho indo para o espaço. O cara roda na placa lógica procurando defeito e não encontra. Troca o transformador, né? Vamos seguir adiante. Né? Existem, dentre as técnicas que as indústrias utilizam, existe uma técnica chamada ICT, que quer dizer In-Circuit Test, ou seja, teste no circuito. Então, existe a chamada cama de pregos e a sonda voadora. A gente vai ver um filmezinho, deixa eu ver se está aqui. Não, deixa eu ver se acho que não está, não. Eu vou dar uma pequena parada aqui para mostrar esses dois tipos de testes, na cama de pregos e a sonda voadora. Vamos dar uma olhadazinha para ver como é que esse teste é feito lá na placa de circuito impresso. Vou parar aqui. Vou descartar. Deixe-me abrir aqui o... Cadê? Tá aqui não. Espera um minutinho. Área de trabalho, ISTE,
Recife, disciplina, prototipagem, tá aqui. Deixa eu ver se eu já copiei para cá. Eagle, fabricação. Achei. Não, isso aí não. Eu quero os vídeos. Perfeito, perfeito. Achei. Vamos dar uma olhadazinha. Tem aqui. Vou mostrar o primeiro filme. Tá? Hey guys, this is a video demonstration of the Tesla Electronics 18-inch Prober style. Ó, deixa esse cara ficar calado. Aqui ninguém fala inglês. Vocês falam inglês, não? Eu não falo, tá? Então deixa ele. Tá aparecendo aí? Tá, né? Pronto. Veja só, eu vou dizer a você o que é que ele está fazendo. Ele tem aqui algumas placas e ele vai botar essas placas dentro desse equipamento, que é exatamente uma cama de pregos. Vocês vão entender o que é uma cama de pregos daqui a pouquinho, quando ele começar a desmontar essa placa. Mas já dá para ver aqui embaixo vários contatos aqui embaixo tocando na placa. Ele faz para tudo? Claro que não. Ele não é doido. Ele pega alguns sinais, os sinais mais importantes. Vamos lá. Ele está mostrando aí ó, que ele tem um display, aí já tem um buraquinho certinho, onde esse cara ele vai colocar aqui e o display vai passar pelo buraco. Olha aí, o display passou pelo buraquinho, ó, e ele só precisa tocar nesses pontos que está aqui. Só um instantinho. Aí é outra placa. Ele está dizendo, olha, meu equipamento é muito bom, olha quanto prego. Não sei se dá para ver que aqui está cheio de marcas. Esse cara vai tocar em determinados pontos desta placa. Ele vai botar aí de volta. Qualquer comentário pode fazer que eu estou com o chat aberto. Ah, meu rei. Não converso muito, não. Tirou a última placa, está mostrando que são placas diferentes. Agora ele vai desmontar o circuito dele. Olha ele mostrando os pregos, olha aparecendo agora. Pronto, essa é a chamada cama de pregos. Tem uma para cá, uma para esse, outra para esse. Cada cama de prego desse é feita sob encomenda, dependendo da sua placa, né? Obviamente, na maior parte das vezes, a própria empresa fabrica a sua cama de pregos para o seu circuito. Não a empresa que fabrica placas de circuito impresso, né? Se você tem uma indústria, você pode mandar o cara que fabrica a sua placa produzir uma cama de pregos para os seus circuitos, para que ele teste também com cama de pregos. Você não é obrigado a usar cama de pregos sempre, não. Ele vai começar a desmontar. Pronto, tirou a tampa. Eu vou dar uma adiantada, porque isso aí é ridículo. Pronto, ele está mostrando aqui por dentro. Está vendo? Então, ele está mostrando, ó, cada cara desse aqui, né, existe uma interligação com um circuito onde ele vai ler os sinais que estão aí. Tem uma porrada. E, obviamente, aqui tem um camarada que recebe esses sinais, que está ligado lá, sei lá, através de um cabo, provavelmente um cabo como esse. Isso aqui sai dessa caixa e vai para um computador. Lá vai ele. Está mostrando aqui que sai por aqui. Aqui é a alimentação, a chave liga, desliga, né? Deixa ele seguir. Deixa eu adiantar. Agora acho que ele vai... Ele não tinha necessidade de ter feito isso. Não sei para que ele fez isso. Acho que ele está só mostrando que, se você quiser, pode tirar, mudar, e que é fácil, né? Eu estou supondo que ele esteja falando isso. Como eu não falo inglês, ele fala um bocado de coisa para mim, eu nem... Infelizmente, eu não tenho como eu lamento não servir para vocês como tradutor. Bom, deixa eu parar aqui esse vídeo. Esse foi o vídeo da chamada cama de pregos. É muito legal. Deixa eu mostrar agora um outro tipo de prova ou sonda voadora. Deixa eu ver onde é que vai ter uma bem legal. Um minutinho. Eu acho que esse aqui é legal.
Olha lá. Olha, pronto, isso aqui, nessa velocidade, velho. Cada camarada desse tá tocando. Já acabou, velho? Oxente. Fica aí, velho. Cada camarada desse está tocando num ponto específico, levando o sinal lá para o computador e dizendo, olha, aqui eu medi isso, aqui eu medi isso, aqui eu vi aquilo. Né? Essa é a chamada Flying Probe, ou prova voadora. Deixa eu mostrar um outro aqui. Deixa eu ver se esse outro aqui é melhor. Pelo menos dura um pouquinho mais o tempo. Ele está mostrando os equipamentos dele, ó, testador por prova voadora. Tem 3 modelos específicos de alta produtividade, de alto desempenho. Pronto, olha aqui. Olha como essa aqui é um pouquinho diferente. Ó. E aí ele vai tocar, ó, tocando em cada ponto. Ele pega o sinal de clock, ele pega o sinal de não sei quem, ele pega o sinal que vem do ampliope, de não sei de onde, do raio da casa de Pantanha. Ele sai pegando tudo quanto é sinal e dizendo, bicho, olha esses sinais aí. Eu medi todos. Né? Então, realmente extraordinário. Esse aqui eu acho que é para comparar. Ele pega num, depois pega o outro. Pega num, pega o outro. Pega num, pega o outro. Pega num. É fazer aquela comparação dos 2 sinais. Né? E aí ele segue. Deixa eu puxar para cá. Olha para isso. Pela mãe do guarda, bicho. Olha, mostrando bem de leve como é que ele vai fazendo. E, obviamente, aqui o programa dele, ó, armazenando. E a placa segue por isso aqui, ó, por essa esteira, sei lá como é que chama. Tá vendo ela? Vem. Aí chega aqui, para, testa. Os relatórios é tudo gerado automaticamente. A configuração é automática para cada placa dessa. Ele sabe quais são os sinais que ele tem que medir. E aqui ele já está mostrando uma outra máquina. Né? Olha aqui, é extraordinário, bicho. Realmente, o teste 3D. Lembra que lá naquela lista tinha um teste 3D? Ele mostrou agora há pouco aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Intensidade tal, alta resolução. Pronto, aqui. Ó. 3D Laser Test. Aqui está a placa em 3D, né? A imagem da placa. E aqui está a placa na prática sendo testada pelo equipamento dele. Né? Que pena que ele não mostrou quase nada. Né? Lá vai lá ele com as provas voadoras. Né? Deixa eu dar uma adiantadazinha. Olha lá. Testando o plano de fundo. Né? O backplane. Placa que só praga na linha de montagem. Isso são alguns segundos. Obviamente, esse tipo de equipamento custa uma pequena fortuna. Eu não comprei ainda porque eu não quero gastar dinheiro com coisa boba. Não tem condição, né? Então, veja, a gente viu aqui... Vamos voltar para cá, canetinha. A gente viu a cama de prego, vimos a sonda voadora. E esse teste foi feito, digamos assim, sem remover os circuitos da própria placa. Né? Tudo em paz com vocês até agora? Sim, professor. Graças a Deus. Existe um outro teste, que é o JTAG. Né? Isso aí foi o seguinte, um grupo se reuniu e desenvolveu, digamos assim, um protocolo de testes, né? Que deveriam ser feitos. E aí criou todo um conjunto de procedimentos e de sinais que deveriam ser medidos nas placas. Vamos ver se ele mostra aqui o JTAG. Esse aqui é um equipamento chamado Hunton Tracker. Esse cara faz esse teste da assinatura do teste VI. Né? Eu vi um equipamento desse quando eu fui em São Paulo trabalhar na fábrica da Siemens. Né? Eles fabricavam centrais telefônicas, entre outras coisas. Né? Na minha época, eu fui por causa da Raycon 350E, que era uma placa era uma central telefônica mais moderna do planeta, que se fabricava lá na época. Né? Então, tá aí, comentando mais um pouco,
sobre a assinatura VI, ó. Capacitores de baixo valor são assinaturas planas, horizontais e elípticas. Capacitores de alto valores, as assinaturas são planas, verticais, ó, é mais assim, puxando para o lado vertical, e elípticas, né? A assinatura ideal é um círculo, quase perfeito. Ele mostrou isso aqui. Tá vendo? Você tem o círculo, eu não sei que cor é essa, se é amarelo, se é verde, eu não sei. E tem esse outro círculo aqui, que você vê que ele tem um pouquinho menor, e está escrito a palavra inglesa leak, que quer dizer fuga, né? Esse capacitor está apresentando uma certa fuga, né? Então, esses equipamentos da Runtron Tracker, tá vendo aqui? Aqui ainda dá para ver, ó, o teste de assinatura de um diodo, né? Aqui, ó. Olha ela aqui, tá vendo? Esse aqui é um diodo Zener, isso aqui é um transistor PNP, né? Aqui é um diodo comum, aqui é um indutor no outro lado, né? Vamos adiante. Os ICTs a gente já viu, né? Então, só para a gente ler, vamos repetir aqui, de repente, eu falei alguma coisa que não me expliquei bem, mas equipamentos para testes no circuito, que empregam a ponta de prova para testar os componentes de uma placa de circuito impresso. São verificados curtos, circuitos abertos, resistências, capacitâncias, dentre outras coisas. E pode-se também usar uma cama de prego, quer dizer, além das pontas voadoras, você pode usar uma cama de prego, né? O JTAG, pronto. JTAG começou em 85, é o Joint Test Action Group, grupo de ação de testes conjuntos, né? Isso é um padrão que foi desenvolvido lá nos anos 80, meados dos anos 80, para verificar projetos e testar placas, né? Então, você tem aqui, por exemplo, 3 dispositivos, né? Por exemplo, 3 memórias EDOSPROM, por exemplo. Você está vendo aí que você tem aí o sinal de clock, aqui, a entrada de dados, a saída de dados, e um sinal aqui, eu acho que é um sinal de master, eu não lembro agora. Não, TMS é o modo de teste, é isso. Você tem esses sinais. Então, ele vai testando, digamos, nessa sequência, do 1 ao 2, depois ao 3, né? E veja que o que sai do 1 é enviado como entrada para o 2, a saída do 2 é enviado para o 3, né? E o tempo todo ele está lendo. Ele lê esses TMS, ele lê o input, ele lê o output, e aqui nesse último aqui, ó, ele tem que esperar um determinado valor. Digamos que eu entrei com o padrão 010110, por exemplo. Ele espera que aqui saia esse padrão, né? Se não saiu, alguém aqui não funcionou muito bem, né? Então, esse JTAG, existe um conector que está aqui, ó, muito comum em placa-mãe, você às vezes vê um conectorzinho e diz, danado, esse conector está fazendo aí, velho, né? Isso é um conector que é usado, né, apenas para fazer testes, né? É um conector JTAG, é usado na indústria, diferente desse. Esse aqui está parecendo um conector de porta serial, isso é uma placa-mãe antiga, né? Eu estou vendo aqui, acho que é a memória, aqui o processador e dois chips aqui. Isso aqui está parecendo um EDOSPROM, esse pretinho aqui, né? Aqui tem um capacitorzão eletrolítico e por aí vai, né? Aqui está o processador, né? Ok. Então, esse padrão JTAG, que está aí com um círculo branco ao redor aqui embaixo, né? Esse padrão JTAG é também muito utilizado dentro da indústria para se testar. Outra maneira de testar, a gente estava vendo aqui, ó, vamos botar cá para cá, é a inspeção chamada inspeção manual, e ela é visual, tá certo? Existe ela visual, mas não manual, automatizada, tem essas duas. Essa semana eu recebi um e-mail de um pessoal da China me oferecendo esse equipamento aqui, né? E, na verdade, eu entrei lá no site, eu entrei só para ver como é que eram os equipamentos, esse tipo de coisa. Eu não tenho interesse em comprar, porque eu não tenho cacife para isso, não.
Mas é impressionante. Automaticamente, eles levantam a antena deles e dizem, ó, tem gente interessada. Aí me mandaram um e-mail falando sobre os equipamentos de inspeção visual usando raio-x, né? Eu tive vontade de dizer, ô, meu filho, você está falando com um pobre de um professor do Brasil, não, deixa para lá. Era só para eu ver, para mostrar para os meus alunos, né? Tá bom. Então, a gente está falando aqui, ó, a inspeção visual manual, né? Muito comum se utilizar lupa e microscópio. Eu tenho todos os dois. Eu tenho uma lupa e um microscópiozinho que liga na USB do computador, que dá um aumento de 500x. Eu acho que vocês devem ter um também. Vocês já viram esses microscópios de 500x de aumento? Que vende que só bolo de goma na internet? Não, professor. Oxente, vou pegar ele aqui. Ai, vem pra cá, danado. Eu vou liberar aqui o vídeo da câmera, que aí vocês veem aí. Deixa eu clicar aqui no usuário Arquimedes, o outro que não está apresentando. Pronto, eu vou botar para cá, que é porque eu estou sem camisa, para eu não aparecer. Pronto, é esse rapazinho aqui, ó, tá vendo? Aí a gente liga ele aqui na USB, tá vendo? Liga aqui na porta USB. Tem, obviamente, um softwarezinho. Ele tem uma luz aqui, tem um botão que você aperta. Cadê o botão? Acho que dá para ver, né? Esse botão aqui, que é para capturar. E tem esse camarada aqui que eu giro, né? Para determinar o número de vezes. Vê se dá para ver aí a ampliação dele. Tem um canto aí que ele mostra. Aqui. Dá para ver? Deu para ver? Rapaz, esse cara tem uma vista boa demais, viu, bicho? Tem aqui, ó. Aí ele mostra aí, 50 e 500x. É isso, pronto. Deixa eu fechar aqui. Opa. Vou voltar para a apresentação. Então, a gente usa esses dois camaradas. Eu dei manutenção durante muitos anos da minha vida. Então, para mim, era extremamente importante. A lupa foi bom durante um certo tempo. Hoje em dia, a gente faz o quê? A gente usa o celular. A gente já tem aquela câmera do celular. Tem um pessoal aí que tem os celulares que tem uma resolução impressionante, né? Resolve 90% ou mais dos problemas. Agora, esse microscópio que eu tenho, que dá 500x, realmente o cara dizer que não está conseguindo ler o que tem escrito no CI, então ele é cego, porque você vai em cima do local e você vê realmente. Né? Hoje, professor, hoje em dia o celular já vem com a câmera macro, resolve o problema do caramba. Eu tenho um sobrinho que ele estava aqui cheio de impressora aqui para a gente consertar. A gente começou consertando uma, consertando outra. Aí eu tive dificuldade, eu não estava conseguindo ver. Eu nem lembrei desse microscópio, que ele fica tão para lá, tão abandonado, coitado, que eu nem lembrei dele. Aí meu sobrinho sacou a pinóia de um celular, velho, que dava 2 vezes o tamanho do meu, ligou a câmera dele. Meu velho, que câmera arretada, bicho. Eu digo, Jesus Cristo, que é que eu quero um bicho desse, velho? Muito, muito show. Não sei se era dessa que você está falando. Ponto positivo do teste de inspeção manual, ele é rápido, então prazo não é longo, dá para você fazer, e o custo é relativamente baixo. Deixa eu ver vamos ver se eu consigo ser claro. Se você liga para o camarada lá na China e diz, amigo, eu quero que você faça um teste exaustivo na minha placa. Aí o cara diz, tá, eu vou fazer todo o teste automatizado. Você acha que ele não vai cobrar por isso? Pode apostar que vai. Ele pode lhe dar só a placa e diz assim para você, não, eu fiz teste elétrico nela, né? Para ver se não tinha curto, qualquer coisa. Isso já resolve mais de 90% dos problemas, né? Então, eu só fiz só teste elétrico. Mas se você tem uma placa e você diz, não, essa placa é uma placa especial, ela vai fazer parte vai ser colocada num computador de bordo de um avião, da Challenger, de não sei de onde. Ah, não, meu amigo, aí você não pode brincar, não. Você não pode errar, não. Não pode dizer, eita, eu economizei dinheiro
o pessoal pegou a espaçonave daquele camarada Elon Musk, né? E foi para o espaço, chegou lá, deu pau, os caras ficaram lá no espaço, flutuando, sem conseguir voltar, porque o teste foi um teste manual, foi um teste mais barato para economizar. Dá não, né? Então, tudo depende do objetivo que você quer resolver. Pontos negativos do teste manual, ele é subjetivo. Depende muito da experiência do cara. Tem gente que vai pegar na sua placa, vai olhar e não vai ver o defeito. Enquanto tem pessoas que vão pegar, vão olhar e vão resolver o problema instantaneamente. Chama-se experiência, meu velho. Né? E ele não tem coleta de dados, esse tipo de teste. Isso é negativo. Por quê? Porque é interessante que você estimule a placa e colete as respostas da placa para você ter uma noção de como ela está respondendo, tempo de resposta, tá lento, tá bom, tá rápido, né? Como é que a placa está funcionando, né? Tá respondendo bem? Se é manual, tá difícil, viu? De você querer ver isso, não tem coleta de dados, acabou-se. Digamos assim, é o famoso olhômetro, só que é um olhômetro auxiliado por uma lupa e um microscópio e um cara que recebe um salário daqueles excelentes, mas que traz nas costas uma senhora experiência. Tá? É um método de inspeção quase impraticável na indústria, por razões óbvias que eu acabei de citar. Você não pode, na indústria, se dar o luxo de permitir que um determinado equipamento falhou, porque você, ao invés de fazer um teste com coleta de dados exaustivo da sua placa, você usou uma opção de baixo custo. Não tem como. Isso aí é brincadeira, não pode nunca. Né? Eu trabalhei uma vez no Porto, dando manutenção em navio, né? Assim, o cara chegava, qual é o problema? É no radar, tal. Se não fosse possível reparar, ele não pode sair do porto enquanto o radar não estiver funcionando. É óbvio. O cara vai entrar naquele mazão da porra, dizer, menina, eu acho que a Europa é para lá. Mas será que não é 10 graus para o outro lado, não? Ou 5 graus? Por olho, vamos por aqui, ó. Vamos seguir aquele tubarão, que aquele tubarão vai lá para Portugal. Eu sei, está na época deles irem desovar para uma ova, né? Então, uma vez aconteceu de um determinado navio, ele não ser possível reparar o radar, mas não tiveram dúvida, ligaram imediatamente para um cara na Inglaterra, foi a Holanda não. Ligaram para o cara na Inglaterra, o cara veio imediatamente num voo fretado, naquele dia mesmo ele voou, e instantaneamente, para lá para o porto, porque se paga uma fortuna quando um navio fica parado. São milhões, não é 10 mil reais, não. Por quê? Porque o navio ele tem um timetable, ele tem uma rota. Ele, por exemplo, ele está aqui em Recife, o próximo porto dele, por exemplo, vai ser Santos, depois ele vai para Macau, na China, depois ele vai para Port-au-Prince, depois ele vai para o diabo que o carregue. Né? É muita coisa, velho. Transportando ora grãos, ora transportando açúcar, milho, feijão, sei lá o quê. Ou se for de combustível, transportando petróleo, gasolina, álcool, diesel. Né? É um negócio assim extraordinário. É interessante, pelo menos uma vez na vida, se fazer uma visita num porto, subir num navio desse e conversar com o pessoal e saber como é a história de você de manutenção, por exemplo, de equipamentos dentro de um navio desse. Na minha época, cobrava-se, eu acho que era $400. Para quê? Só para você sair daqui e subir aqui. Você está aqui embaixo, o navio está parado aqui. Aqui está o capitão, lá em cima. Aí você diz, seu capitão, o senhor quer que eu vá verificar o seu equipamento? Quero. São $400. Aí você sobe os degraus, cobra $400. Aí quando chega lá em cima, você olha qual é o problema e cobra, sei lá, o valor que você vai cobrar. Né? Se ganha muito dinheiro, qual é o problema? Que por trás de você tem um outro camarada aqui mais forte,
do que você, que é o cara que te chamou. Então, normalmente, isso aqui é meio a meio ou menos de meio. Né? Você recebe uma parte e o resto, quem recebe é o cara, para te arrumar os serviços. Eu pulei fora, confesso. Tem muito pilantra no Porto. Muito bandido. Muito bandido de paletó, gravata, né? Doutor fulano de tal. Eu sei quem é doutor fulano de tal. Então, é melhor pular fora. Bom, existem os testes chamados testes automáticos ou automatizados. Né? Esses testes são muito legais, porque você não tem mais a intervenção de uma pessoa para verificar a funcionalidade do circuito em si. Né? Não tem. Então, você entra dentro de uma máquina, a máquina faz análise de assinatura dos componentes, tanto ativos como componentes passivos. Então, componente ativo, por exemplo, um amplificador operacional, né? Componente passivo, um resistor, um capacitor, um indutor. Né? Se bem que o indutor é um cara... O indutor ele é bi. Ele é passivo e ativo. Porque quando ele não tem a lei de Lentz, né? Quando ele inverte, ele vira uma fonte de corrente. Então, ora ele é ativo e ora ele funciona como passivo, o indutor. Os chips desconhecidos, você identifica um por um. Pode estar lixado como tiver. Você sabe quem é aquele circuito ali, através de um equipamento como esse. Existe um sistema de diagnóstico que chama-se pinpoint, quer dizer, ponto a ponto, ou no ponto, né? Que ele tem bibliotecas completas. Ele sabe que sinal tem que estar ali, ele sabe que corrente ele deve estar jogando na saída. Isso aí a gente, em digital, vocês devem ter aprendido o conceito de fan-in e fan-out. Vocês viram isso? Gente? Está todo mundo muito calado. Tem gente aí ou todo mundo foi embora? Tô aqui. Professor. Não me recordo, não, professor. Dessa aí da parte, não. Isso aqui a gente vê em eletrônica digital. Né? Por exemplo, uma determinada saída, quantas entradas ela pode alimentar? Né? Ou uma determinada entrada, né? Qual é a capacidade dela, tanto de entrada como de saída. São dois itens extremamente importantes dentro de eletrônica digital. Aqui você está vendo um equipamento fabricado pela ABI, né? ABI Electronic Systems. É similar àquele que eu falei. Lembra que eu falei que tem equipamento que você bota duas placas, uma do lado da outra, liga, e ele... Uma delas aqui é o teu padrão. Uma delas é o teu padrão. Você sabe que essa placa está boa, essa aqui está ok, e essa aqui está sob investigação. Né? Então, isso é um sistema caro, bastante caro. Tem um camarada que, de vez em quando, ele me manda reclames, coisa para eu fazer o curso, como é que é o nome do curso que ele bota lá? De reparo em qualquer tipo de placa, usando esse tipo de equipamento. Aí ele, se eu não me engano, ele vende também o equipamento que ele fabricou. Né? Então, não é um equipamento como esse, que deve custar uma fortuna, mas ele tem lá um equipamento que ele gera alguns sinais e faz uma porrada de teste. Eu vi um equipamento caseiro desse na área de eletrônica automotiva. Né? Foi até um aluno lá de Caruaru que levou para eu ver, que houve um tempo que eu me interessei por eletrônica. Oi? Por eletrônica automotiva. Aí esse colega levou lá. Aí você via sinal de roda fônica, sinal disso, sinal daquilo. Né? Muito interessante. Né? Aqui é a parte de decapar fio. Né? Deixa eu ver se eu vi tudo que eu gostaria de ter visto nessa aula aqui, se eu pulei alguma coisa, porque foi uma rapidez tão grande, mas eu acho que o importante a gente viu. Perfeito. Uma coisa importante, acho que tem mais coisa depois. Uma coisa importante é você saber como é que se decapa e como é que se emenda fios, especialmente emenda. Né? Então, por exemplo, existem as técnicas para você fazer emenda, a gente chama de emenda em prolongamento, emenda rabo de rato, emenda com derivação. Né? Isso aí eu vou pular, porque isso aí
Só um instantinho. Isso é a hora do meu remédio. Ele não está aqui. Ok. Bom, isso aí depois a gente vê. Isso aí eu não... É muita coisa para ver agora. Para mim, muito mais importante é isso. É a parte de soldagem e dessoldagem. Agora eu fui para o fundo do quintal da casa da gente, né? A gente vai falar sobre as ferramentas, sobre a área de trabalho e sobre a proteção antistática, que você pode pensar em manta, que é um negócio assim, ou bracelete, que é um negócio mais ou menos assim, que sai daqui um fiozinho, que tem um plug banana aqui, para poder ligar num conector que normalmente fica aqui assim, nesse camarada que está aterrado. Isso aqui, ó, está garantidamente aterrado, né? Então, vamos lá. Quais são as ferramentas que normalmente o técnico de manutenção tem que ter para trabalhar com manutenção de placas de circuito impresso? Uma pinça extremamente importante. Mas, por favor, que seja uma pinça anti-estática. Né? São aquelas pinças mais escurinhas que tem escrito nela, ela é anti-estática. Eu lembro que eu estava dando manutenção no equipamento, numa placa-mãe. Eu passei muito tempo dando manutenção também em placa-mãe. Eu estava dando manutenção na placa-mãe de Batista, eu acho. Eu vi quando ela queimou, na hora, e ele estava junto de mim. Ele estava aqui do meu lado, sentado aqui. Eu disse, queimei sua placa. Ele disse, como? Eu senti. Eu senti uma descarga, passou por mim, leve, mas passou. Acabei de queimar sua placa. Né? Mas não teve outra. Ligou a placa de novo e ela estava. O pior, bicho, que a placa não tinha nenhum defeito. Era só para fazer uma limpeza, era só para fazer um negócio desse tipo. E eu vi quando queimei. Né? Eu senti que eu queimei. Então, pinça, muito importante. Né? De preferência, tenha um conjunto de pinça. Pinça de bico chato, aquela que faz assim, ó. São duas aqui assim. Pinça de bico chato, pinça de bico fino, mas bem fininha que tem. Né? Tem umas que são tipo um pé de pato, que elas são assim mais grossinhas, e tem um negócio aqui assim. Né? Tem pinça que ela é engraçada. Você precisa apertar para ela abrir. Ela normalmente ela está assim, ó, tocando. E aí você tem que apertar ela para ela abrir. Né? Eu tenho uma dessa. Essa pinça é extremamente útil quando você quer manter algo preso. Né? Você bota a pinça lá, ela fica presinha. Fluxo, extremamente importante. Não tem como você querer dessoldar ou até mesmo soldar sem usar fluxo. Né? É muito importante o fluxo. Quando você tem, por exemplo, um circuito integrado e você quer soldar ele, por exemplo, você derrama aqui o fluxo aqui através, derrama aqui, deixa isso aqui bem molhadinho, aí você vem com o ferro e com a solda e passa em todos os pinos assim, passando de um lado e do outro. Como tem o fluxo, o que é que vai acontecer? Apenas onde tinha, digamos que o circuito integrado tem aqui, apenas onde tem a parte metálica, ele solda. Aqui no meio, não pega, não pega solda. Aí ele bota uma solda aqui, outra aqui, outra aqui. Pode ser que forme uma ponte aqui? Pode. Mas se você passar novamente o ferro, essa ponte sai. O fluxo que está aqui no meio, ele vai permitir que isso aí saia fácil. Né? Então, no final, você limpa ela, né? Você tem que ter normalmente uma escova também antistática e passa álcool isopropílico. Você pode comprar por garrafa, é melhor comprar na Medical, que é bem baratinho. Né? Você compra uma garrafa de, acho que é 1 litro. Eu tenho aqui em casa, está ali por trás. Você compra a garrafinha, né? E é pouquinho, bicho. Não é para tomar uma, não. É para pingar ela lá na placa, passar o pincel antistático ou a escova antistática
para fazer a limpeza. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguém perguntando. O que é NOP, João Cardim? NOP. Eu não sei o que é NOP, não. Vamos lá. Estação de retrabalho, dentre os equipamentos que são interessantes você ter. Eita, eu pulei aqui. Suporte para PCB. Muito, 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 muito massa. Eu tenho um aqui bem grandão que tem lente. E tem, acho que é 10x, se eu não me engano, de aumento. Ele tem luz também, né? Ele é grandão. Existem as versões pequenininhas, tipo um abajur. Existem uns que são assim, ó, pequenininho. Aí aqui você tem o camarada, aqui você tem a lâmpada, a lente, e aqui dentro tem uma luzinha que você ilumina sua área de trabalho. O meu aqui não. O meu aqui ele é bem grandão. Tem um negócio que eu fixo aqui. Ele entra com um pino. Deixa eu olhar para ele aqui. Ele tem um braço, outro braço, e aqui está a lupa. Pronto. Aqui você articula ele, puxa para cá, puxa para lá, puxa para frente, para trás. Ele percorre uma área maior, né? E é muito legal. Esse aqui é tipo um abajur mesmo. Esse meu não, ele está preso aqui, através desse, tem um pino que entra aqui, e tem um negócio que entra aqui e uma roscazinha. Você aperta, ele fica preso na mesa, como se fosse um torno, né? Ok? Estação de retrabalho, muito interessante. Poucas pessoas sabem utilizar uma estação de retrabalho, porque normalmente as pessoas esquecem que aqui do lado tem componentes pequenininhos, resistores, capacitores, às vezes minúsculos. Aí jogam o calor e esses componentes eles vão voar. Lá na Carra de Pantan, você nunca mais sabe que componente tinha ali. Tem componente desse que é 0,204, velho. 0,204 está mais de um cento. Está bem mais numa unha da gente. É muito pequenininho, né? Então, a gente vai aprender que existe uma fita chamada fita Kapton, né? Que a gente bota aqui ao redor, onde a gente cobre todo mundo, a gente cobre isso aqui tudinho, e só não cobre a região que a gente quer que receba o calor. Toda essa parte aqui, ela fica coberta, né? Fica cobertazinha, então não vai voar nada. Você só joga calor onde lhe interessa. Normalmente, as estações de retrabalho vêm acompanhadas de um ferro com temperatura controlada, de zero não, de até 400 graus, né? Você põe lá, no máximo, 400 graus. Normalmente, a temperatura nunca deve ultrapassar algo entre 300 e 350 graus. Isso aqui já é um negócio até meio forte. Você sabe que a solda ela tem um ponto de fusão de 183 graus Celsius. Então, se você joga uma temperatura muito alta, a trilha da própria placa de circuito impresso pode literalmente voar, né? E se isso acontecer, você vai ter que fazer um serviço meio labojeiro aí para recuperar essa placa, né? Bom, a inspeção ótica automatizada, né? A gente pode também abrir mais um vídeo. Deixa eu dar uma olhada se ele está aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Só um instantezinho para mim. Ali, Proteus, ferramentas de soldagem. Esse aqui eu vou mostrar daqui a pouquinho. Confecção de PCI. Aqui, não, isso aqui é depois. Não é hora de mostrar isso, não. Na inspeção ótica automatizada, vocês vão encontrar um vídeo lá no AVA, lá no portal da gente. Vocês vão encontrar um vídeo que mostra exatamente, né? Opa, cadê ele? Que mostra exatamente, deixa eu olhar aqui, viu? Prototipagem. Ele está lá no final. Deixa eu ver aqui, introdução. Pronto, na seção. Isso, seção introdução. Deixa eu puxar ela para cá para vocês verem. Pronto, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a seção introdução do nosso curso, esse curso que vocês estão fazendo.
Então, tem essa indústria aqui, né, onde ele mostra tudo aquilo que eu falei, ele vai mostrar aqui, né, os diversos testes. Vou mostrar bem rapidamente. São 13 minutos de vídeo, né? Aqui é dessa empresa, PCB Way, né? Muito bem. Tá dando para ver, não tá? Certo. Aqui, ó, o departamento que recebe as placas que a gente manda, o cara tá olhando lá, o circuitozinho, né? Tá verificando a placa, verificando se está tudo ok, dentro dos padrões que ele precisa que esteja, né? Que a gente tem que respeitar o projeto. Ele vai olhar aqui bem direitinho o seu circuito, o clearance, né? Verificando a distância. Qualquer problema que ele verificar aqui, ele vai lhe informar, vai dizer assim, sua placa não está muito bem, não. Eu detectei um errinho, tal. Aqui, ó, isso aqui é como se fosse, acho que isso aqui é uma cama de prego, né? Mas aqui ele está fazendo a placa inicialmente. Não, isso aqui são as brocas, é isso. Isso aqui são as brocas que ele vem buscar para poder fazer a furação da placa. Olha que interessante, a placa já sai furada, toda aqui, ela não foi corroída ainda. Você vai ver todo o processo. Aqui eu tenho uma parte de inspeção, onde ele pode olhar se os furos passaram todinho. Tem aqui é como se fosse um scanner, onde ele joga uma luz, né? Eu acho que aqui a inspeção é manual, exatamente. Olha a pessoa aqui que está observando, pegando a placa e olhando, tal. Deixa eu adiantar isso aqui. Eu acho que aqui ele já vai, ele está fazendo inspeção ainda, né? E a moça aqui olhando, ainda é, em certo sentido, manual, né? Ela usa um microscópio, ele está varrendo, fazendo uma varredura na placa, e ela está lá no equipamento, observando se está tudo ok. Deixa eu ir adiantando. Aqui ó, já está, digamos assim, a placa feita, ó. Aqui o equipamento já botou aqui, controle de qualidade passou, né? Vai receber o selo de aprovado, está na fase de teste da placa. Acredito que aqui tenha provas voadoras, tenham elas aqui? Não, acho que aqui eles estão... aqui é Flying Probe, exatamente. Exatamente, está testando a sua... Veja que é uma repetição da mesma placa. Ninguém vai fazer uma plaquinha pequenininha. O cara pega uma chapa grandona e faz ali um monte desse camarada. Depois ele vai quebrar aqui, separando aqui os vários circuitos. Então, depois vocês deem uma olhada neste vídeo que está na seção de introdução. Eu acredito, não sei, alguém aqui já tinha visto? Até a parte final. Gente, eu estou sozinho na aula ou vocês estão me acompanhando? Estou aqui, professor. Só tem você aí? Não, professor, também estou aqui. Certo. Eu estou perguntando porque eu estou traumatizado. Eu tive uma turma que o pessoal... Eu dava aula e ninguém respondia nada, e depois eu descobri que eu estava só, né? As pessoas vinham, entravam no computador e saía. Deixa esse professor dar aula lá, depois eu olho. Né? Então, a inspeção óptica automatizada, né, é uma inspeção visual, sim, né, de fabricação de placa. Ele faz uma varredura e procura por aquilo que ele chama de falhas catastróficas. Por exemplo, componente ausente, curto, defeito de qualidade, o tamanho das trilhas, né? A trilha não saiu direito, saiu muito próxima, né? Ele normalmente faz isso após ele passar o que ele chama de refluxo de solda, né? E aí ele verifica se o componente está ausente, se a solda deu curto, se faltou soldar, etc. Bom, lá no fundo do quintal, a gente usa muito esse camarada aqui. Eu não sei se aqui alguém já usou. Esse é o chamado salva-CI. É uma barrinha, né, de solda com baixo ponto de fusão. É muito interessante. Você tem uma placa, está lá o seu circuito integrado, você é como se fosse soldar com ela. Bota aqui a sua barrinha, esquenta com o ferro de soldar e passa aí. Você remove isso e assim, ó,
num estalar de dedos, numa facilidade imensa. Qual é o grande problema dessas coisas todas? É que a gente, normalmente, esquece de que a gente precisa botar uma máscara, né? Para poder a gente não se lascar, né? Então, por exemplo, eu hoje tenho problema nos 2 pulmões, porque eu nunca me protegi. Então, a fumacinha que sobe aqui, ela não é para ser inalada. Normalmente, manda-se que nas empresas tal tenha uma coifa, né? Obviamente com a ventilação forçada, puxando esses gases aqui, que tem chumbo, que é um metal pesado, que no pulmão ele deposita e lhe arromba, né? Aí você tem fibrose. Nunca fumei na vida, mas está com fibrose. Lascou, né? Então, tem certos tipos de serviço que você acha que é mole e tal, etc. Eu, sinceramente, eu tenho certo dinheiro que não vale a pena, não. Ok? Muito bem. Tá aí a barrinha. Essa aqui eu tenho uma em casa, só que de outra marca. É a chamada estação de retrabalho. Ela vem com ferro com temperatura controlada e vem com o soprador. O soprador está ligado aqui, o ferro está ligado aqui, são independentes, você pode usar um ou outro. No caso do soprador, você controla a velocidade do vento, a força do vento. Aqui você controla a temperatura do ferro. E esse último aqui, eu não estou conseguindo ler o que é que tem escrito aqui. Acho que no meu não tem esse, não. Né? Você tem a força do ar e acho que a temperatura, se eu não me engano, a temperatura do ar quente. É isso mesmo, a temperatura do ar quente que você está soprando, a velocidade, e aqui no display ele está marcando qual é a temperatura que ele está jogando lá. Né? Esse tipo de estação é ótimo. Normalmente você possui bicos que são instalados aqui, na ponta desse camarada, para tornar o sopro mais colimado, digamos assim, mais direcionado para uma determinada região e não se espalhando por uma área grande. Esse camarada aqui espalharia por uma região grande. O mais fino me parece ser esse. Você deixa o fluxo mais direcionado. Esse camarada aqui, eu não lembro qual é a finalidade dele. Eu realmente não consigo me lembrar. Eu nunca usei, no meu não tem. Né? Essas estações custam na faixa de R$400. Não mais do que isso. É o preço que você paga. 350, 400. Tem modelos melhores, obviamente, que vai chegar a preços maiores. Mas o preço médio é em torno disso. 400, 450 é o preço de uma estação de retrabalho. A fita Kapton, que eu comentei com vocês, ela é muito legal. Ela é muito legal porque ela protege, né? Ela protege os componentes. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver mais um vídeo. Cadê? Deixa eu ver aqui, viu? Máscara de soldagem, não sei o que lá. Cadê? Cama de prego. Opa, tá aqui. Exatamente. Eu vou rodar aqui mais um vídeo. Tá aí, ó. Esse aqui tá em português, a gente pode liberar. Bem com vocês, gente, é o seguinte. Querem aprender de forma espetacular a como remover... Ele é humilde, viu? É de forma espetacular. Assim como esse daqui, ó. Aqui na nossa placa da central de ar-condicionado com ar quente. Digo mais. A como usar a famosa fita Kapton, a famosa fita que isola termicamente a nossa placa eletrônica, os componentes que estão em volta do CI, para que quando o ar quente for aplicado aqui, a gente não remova os componentes que a gente realmente quer que eles fiquem na placa eletrônica e remova apenas o CI.
com o nosso jato de ar quente, a nossa estação de forma incrível, top de linha e sensacional? Então faz o seguinte, fica até o final desse vídeo aqui, o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, soldagem de placas e muito mais. Vou ensinar para vocês o passo a passo de como usar a famosa fita Kapton com segurança e dessoldar esse circuito integrado aqui de forma show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, não deixe de se inscrever no canal Eletrônica é Fácil, ativar o sininho das notificações, arrepiar aquele like fantástico, super positivo, para que a gente possa, com isso, atingir mais e mais pessoas e melhorar cada vez mais a educação técnica do nosso Brasil. Porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Tá bom? E é claro, baixe o seu e-book de mais de 270 páginas gratuitamente. O link está aqui na descrição do vídeo, livro fantástico sobre o mundo eletrônico que a gente fez com muito carinho para todos vocês lá no cursoseletronicafácil.com.br. Fechou? Vamos para cima! Proteger o LED verde e vermelho, que aqui estão, tal. Ah, professor, mas como que você sabe que é verde e vermelho? Porque eu testei com multímetro, tá? Vamos lá. E aqui os resistores, tal, capacitor cerâmico, tudo aquilo que está em volta aqui, que é bem pequenininho, para que o jato de ar quente não venha a fazer com que esses componentes soltem da nossa placa eletrônica aqui, que é da central de ar-condicionado, que está aqui. Tá bom? Então nós vamos, para isso, usar a famosa fita Kapton, ou fita Kapton, que aqui está. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma tesourinha, vamos cortar a fita Kapton e revestir exatamente aqui ao redor do nosso... Vou adiantar, porque a gente ver. Olha ali a fita, tá vendo? Percebam que ele cobriu o que estava ao redor do CI que ele quer trabalhar. Muito embaixo, na lateral esquerda, em cima aqui do CI. Eu estou pegando aqui a minha pinça, tá? Antistática. O que eu estou fazendo aqui? Veja a cor da pinça dele, é preta. Eu estou passando exatamente nas bordas da fita Kapton aqui, para que a gente garanta que, em hipótese alguma, o ar quente ele entre, tá, por baixo da fita e venha atingir os demais componentes. Muito importante isso que ele está dizendo. Se o ar entrar aqui por debaixo, se tiver meio levantado e o ar entrar, ele vai aquecer e o seu componente pode não voar, mas vai dessoldar desnecessariamente. Tá bom? Por isso que você está vendo aqui, ó, eu passar aqui a pinça, tá? E é importante também você usar a fita Kapton para... se você estiver usando o ar quente próximo a conectores, como, por exemplo, os conectores KK, né, o KK fêmea, ou conectores para você fazer cabeamento estruturado em placa, tá bom? Barras de pino, né? Conectores que têm materiais polímeros, tá bom? Que podem vir a derreter com ar quente, você pode também proteger. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Então, tá aí. Já protegemos aqui os componentes SMD que estão aqui ao redor do nosso circuito integrado. Agora eu vou ligar aqui, então, a minha estação de ar quente. Fechou? Tendo também. Beleza? E quando a gente for fazer a remoção do circuito integrado, a gente vai fazer o aquecimento pontual do lado direito e esquerdo dele, tá bom? Nas duas fileiras de terminal. Veja o movimento mais ou menos circular que ele está fazendo, que é para atingir os pinos do lado esquerdo e os pinos do lado direito. Para que a gente possa remover ele, então, com sucesso, tá bom? Existem bocais de estações de ar quente, direcionamento do ar quente para a direita e a esquerda do CI, que facilita muito, tá? Mas se você não tiver esse bocal para a estação de ar quente, você não vai ficar dando desculpa que eu não vou retirar o CI porque eu não tenho o bocal, tá? Com muita calma, muita técnica, vocês vão conseguir sim, com total certeza, tá bom, gente? Beleza? Vamos lá, então. Ó, então, os componentes lá ao redor do CI já estão isolados com a fita Kapton. O que a gente vai fazer? Dá uma olhada aqui nesse canto. Vê o que está acontecendo com a fita Kapton aí nesse cantinho. Vou voltar um pouco, fiquem de olho aqui. Então, os componentes lá ao redor do CI já estão isolados com a fita Kapton. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o aquecimento pontual do CI, mais próximo da placa, para fazer a remoção dele. Tá bom? Vamos lá então, ó. Muito bem. Prontinho, galera. Então, circuito integrado removido com sucesso. Já podemos, então, remover aqui a nossa fita Kapton. Olha lá, ó. Olha lá que bacana, gente.
Então, nossa placa está ultra mega protegida, os componentes também. O que é que ele vai fazer agora? Limpar. Para isso, ele pode usar uma negocinho que a gente usa. Ai, meu Deus, o nome agora fugiu. É um álcool isopropílico, professor? Não, ele agora vai usar malha dessoldadora primeiro. Ele vai usar a malha para retirar a solda que ainda existe aqui. Depois que ele fizer tudo isso, pode ser, eu não sei, no caso dele está muito bem feito, eu não sei se carece de botar um álcool, mas ele pode botar um álcool. Mas primeiro ele vai usar uma malha de soldadura, creio eu. Vamos ver se ele vai usar ou não. Então, isso é o bacana de você usar a fita Kapton. Ela vai proteger a sua placa contra a sobrecarga térmica, os periféricos que estão ao redor. Então, se você consegue fazer a sua dessoldagem eletrônica com segurança, tá bom? Dessa solda em excesso que ficou aqui nas ilhas de solda da nossa placa eletrônica. Vamos lá? Então, fluxo pastoso, malha dessoldadora. Vamos absorver a solda em excesso. Então, galera, posicionando a malha dessoldadora por cima, venho com a ponta do ferro de solda, aquece bonitinho com suavidade, gente, sem força, tá? Força zero nesse momento, tá bom? Olha lá, ó. Então a malha vai absorvendo toda a solda em excesso, olha lá, ó. Olha lá, que bacana. Então, muito bem. As ilhas de solda já estão limpinhas. Fez uma ponte ali em cima. Sem força alguma, somente deslizando a malha dessoldadora pelas ilhas de solda. Isso, esse movimento. Esse é importante. Prontinho, ainda tem umas sujeirinhas por aqui. Dessoldagem executada 100% com sucesso. Para fazer a limpeza, você já sabe, né? Então, álcool isopropílico. Olha aí, álcool companheiro. isopropílico sobre a sua placa eletrônica. Vem aqui com o seu cotonete. Tá bom? Olha lá que bacana. Então, você vai passar aqui o seu cotonete. Pega o paninho estático. Posiciona em cima da placa eletrônica. Aplica o seu álcool isopropílico. Aí você pega a sua escovinha antistática. Ainda mais show de bola, tá bom? Olha lá, ó. Limpeza efetuada com sucesso, gente. Agora você já pode sujeira do lado de cá, um CI novinho em folha no lugar desse que você retirou. E se você está participando de um treinamento de soldagem e dessoldagem de circuitos integrados, você pode usar o mesmo CI. Então você pode pegar o mesmo CI, então vai lá com a pinça. Veja que um camarada desse aqui, eu não estou, obviamente, com a placa em mãos, eu não estou vendo se isso aqui é bolha ou se isso é solda, pinguinho, minúsculos pontos de solda. Se for material de solda, é condutor. Ele pode vir aqui, tocar aqui, ficar uma bolinha aqui solta, pode tocar e fechar um curto. Pode não fechar na primeira semana, pode não fechar na segunda semana, mas corre o risco de fechar. A limpeza dessa área aqui precisava ser feita. Outro ponto, essa placa deve ser uma placa só para dar aula. Olha como isso aqui está escurecido. Já levou um calor legal, viu, bicho? Dá uma olhada aqui. Como está, inclusive, deformado. Né? Ele deve usar essa placa só para dar aula mesmo. Ok? Isso não é permitido, isso não é correto. Isso que está aqui, isso é uma desgraça. Posiciona no ponto que ele estava. Você pode pegar ele, posicionar ele novamente, soldar com ar quente ou por contato. Mas... Nesse momento que você joga aqui, a utilização de um microscópio é muito show, especialmente se ele tem onde prender ele ficar paradinho. Na sua mão não é o canto certo. Se tiver onde ele prender, você posiciona e olha pelo microscópio, que obviamente manda a imagem para o laptop, manda para a tela, e você faz o posicionamento. Normalmente, recomenda-se que se solde um pino e o outro diagonalmente, oposto. Um e o outro. Feito isso, está soldado, você vai soldar o restante. E, normalmente, você, obviamente, usa fluxo para que você não crie pontes entre um pino e o pino do lado. Deixa ele seguir mais um pouquinho. Conteúdo para a próxima aula. Fechou? Sensacional, galera. Essa dessoldagem foi faixa preta. Aquele like foi eletrônica fácil. Rapaz, tu fala demais, homem. O que vocês acharam aí do vídeo? Interessante, eu sou bem explicativo. Não é? É legal.
né? Então, bom, existe também uma outra fita chamada fita reflexiva, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui ele vai mostrar o salva-chip. Eu vou mostrar outra aqui, mostrando aquela barrinha. Dá uma olhada neste vídeo. Bom, a dica que eu quero dar para vocês é como retirar esse CIzinho utilizando uma solda normal e utilizando a solda salva-chip. É bem prático. Ele devia ter passado inicialmente A gente fluxo enche de solda para todos os facilitar. terminais. Solda comum. Depois a gente pega um pouco da salva-chip Isso, faz a mistura. dos dois lados. Pronto, Olha já lá. saiu. Acabou-se. Veja esse serviço em comparação com o do colega, viu? Ele está retirando o excesso com o próprio ferro. E agora o próprio chip aqui. Ele vai botar o ferro, esquentar e vai sair. Né? Veja a ponta dele como é uma espécie de um canivete. Essa ponta é muito legal. Está feito. Retirado o chip perfeitamente sem ajuda de material adicional. Pronto. Não é? Após limpeza com álcool isopropílico. Olha aí como ficou bonitinho. Não é? Ou seja, tudo é uma questão de prática, né? Tudo é uma questão de prática. Fita reflexiva, acho que eu não tenho nenhum vídeo aqui mostrando. É uma fita similar à fita Kapton. Só que a fita reflexiva é feita de alumínio, né? E normalmente se usa em cima da Kapton para garantir melhor proteção. Ela é mais barata do que essa fita Kapton, né? Você compra isso no AliExpress, é baratinho, baratinho. Você compra o rolo com não sei quantos metros, isso aí vai levar uma vida, porque você vai ficar tirando sempre de pedacinho pequenininho para poder, digamos assim, fazer o seu serviço de manutenção. Né? Pronto. O que eu tinha para mostrar sobre essa partezinha aqui era isso aí. Querem ver mais um pouquinho sobre os assuntos que a gente trata no curso da gente? Querem uma paradinha aí de 15 minutos para tomar um café, alguma coisa? Como é que tá? Ou a gente prossegue até às 9? O que é que vocês querem? Por mim pode prosseguir, né? É 8h32. É cedinho ainda. Deixa eu abrir aqui outro. Deixa eu dar uma olhada aqui noutra aula aqui, para poder não perder tempo com o que a gente já conhece. Um minutinho. Só um minutinho. Será que o professor Domingos... Será que ele não conseguiu chegar? Bom, muito bem. Aqui tem mais coisas sobre fabricação de placa, mas deixa eu ver aqui uma outra proposta mais interessante. Só me dê só mais um minutinho, que eu estou aqui viajando pelo meu HD e procurando as coisas mais interessantes. Eita, só um instantinho. Professor, eu estou em aula agora. Podemos falar lá para as 10? Joia. Vai, tchau. É o professor Meuse. Gente boa. Gosto muito dele. Igor Schematic, Essentec. A gente, quando falou sobre as placas, a gente não chegou a mostrar os vídeos
de uma linha de produção que tem na indústria. Acho que não, né? Esse equipamento que vocês vão ver, deixa eu cortar o áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Pessoal? Oi, professor. Estamos ouvindo. Pronto. A gente chegou a ver esse equipamento aqui? Não. Não. Pronto. Isso aqui é um equipamento extremamente utilizado na indústria chamado pick and place. Esse primeiro que você está vendo aí, ele é manual. Veja que o rapaz vai lá, pega o componente, coloca lá no lugar e, digamos assim, apronta ele para ser soldado. Aqui você tem um outro equipamento que é um semiautomático, né? Ele, na verdade, ele é manual. Porque eu não sei por que ele chamou automático, porque você olha para a tela, né? Então, eu acho que é automático aqui só porque ele permite ver, não sei. Ou talvez o giro da bandeja seja automático, ele não precisa ficar girando. Ele tem um motor que vai trocando. Só se for isso, apertou um botão e tal, né? É meio ridículo isso aí. Eu acho que o legal, obviamente, é quando você tem tudo automatizado. Eu queria ir com vocês, se fosse possível, numa indústria que tem aqui na Várzea, onde eu tenho conhecido lá que ele tem uma fábrica onde ele faz placas de circuito impresso, ele fabrica, ele solda, tem pick and place, tem forno de refusão, tem tudo, né? É conhecido de Domingos. Aqui você está vendo, ele tem um equipamento, né, que ele bota aqui do lado e ele pode comprar os componentes em fitas, como você estava vendo ali anteriormente, né? Aqui ele vai botar a placa dele. Essa é uma parte chata, quando pega os circuitos integrados. Ele precisa normalmente olhar por uma tela, né? Pronto, está aqui o monitor dele, grandão. E aí ele vai olhar, opa, até ajustar perfeitamente. Faz um micro ajuste ali com os botões até ele ficar na posição correta. Quando ele vê que está na posição correta, ele pode, digamos assim, parar, deixar ele lá. Só um detalhe, normalmente, quando ele está fazendo essa colocação, por baixo do componente tem uma espécie de uma cola, digamos assim, que quando ele fixa ele fica quietinho lá no canto dele. Porque se não fosse assim, a própria movimentação na esteira iria desalinhar aquilo que você teve que alinhar. Isso dificulta um pouco o processo de manutenção, porque às vezes a gente vem, dessolda o camarada aqui, né? Mas a cola ainda está mantendo ele preso. Já aconteceu isso comigo. Então tem que ter um pouco mais de temperatura e de paciência. É preciso mais paciência do que temperatura, já que temperatura pode ferrar tanto o CI como a própria placa, para poder essa cola derreter e soltar o componente. Aqui é BGA, que são essas bolas, Ball Grid Array. É uma desgraça. Isso aqui, Deus me livre. Eu não quero nunca na minha vida ter que pegar um negócio desse, né? Mas hoje em dia a tendência é você só ter circuitos integrados BGA. Tem pino? Não, nenhum. Ele não tem pino nenhum. Você olha para o CI, está tudo por debaixo. Está vendo aqui esse camarada? Cadê o pino aqui? Não tem pino não, velho. Né? São essas microesferas aqui que vão ser derretidas e que vão fazer a solda. Aí o que é que acontece? Existe uma lei que diz que a gente deve usar menos chumbo para proteger a natureza, tal, etc. Aí, quando você faz isso, você começa a provocar o surgimento de solda fria. É por isso que muito laptop
depois de um ano, mais ou menos um ano, às vezes até menos, eles começam a apresentar problema. Você diz, mas eu cuido dele tão bem. Não tem nada a ver com isso, não. É a qualidade da solda mesmo que está aí. Aí, como é que 90% das empresas fazem? Elas fazem o que a gente chama de reballing, né? Que é refazer a soldagem, trocar essas esferas. A gente tem que obedecer a um padrão chamado ROHS, que é Risk of Hazardous Substances, risco de substâncias danosas. Então, existe um protocolo que diz que a gente não deve usar chumbo e determinados materiais, mas eles fazem parte da solda, né? Então, você usa uma quantidade menor, né? E aí, quando você faz isso, o seu equipamento passa a apresentar problemas com maior frequência. Mas o homem vai descobrir uma maneira de fazer isso, eu tenho certeza, que não dê tantos problemas. Ele está aplicando aqui exatamente aquele material, está vendo que vem daqui como se fosse uma colinha, e aí quando ele vem aqui com a peça, ela fica lá naquele canto quietinha. Ali ele mostrou bem em detalhe como é que ele estava fazendo. Essa é uma empresa alemã, Essentec. Ela esteve aqui em Recife há algum tempo atrás. A gente pôde conversar com o pessoal da Essentec, né? Aí existem aqui outras linhas e tal, né? Que a gente pode trabalhar. Deixa eu ver o que mais que a gente poderia trabalhar na aula de hoje. A aula de hoje foi uma aula bem prática, né? De teste de placa, de fabricação, né? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui Vocês querem fazer algum trabalho envolvendo o Eagle? Para ir, digamos assim, pegando mais jeito nele. Como é que está o Eagle? Vocês instalaram no computador de vocês? Como é que vocês estão? Terminou. Essa parte aqui não tem mais nada que se falar, não. Maria está dizendo que não tem conseguido mexer no Eagle. São muitas ferramentas de desenho. São muitas ferramentas de desenho, né? Maria, se ela quiser, ela pode agendar um dia só comigo. Ela marca um dia, a gente abre um Eagle e que eu possa conversar com ela. Eu entro no Eagle e ela entra junto comigo. E aí eu digo, olha, faz o desenho desse jeito, faz a placa desse outro jeito, né? Se ela quiser, basta ela marcar comigo. Obviamente eu desconheço a linguagem de sinais, mas eu posso escrever no chat e a gente pode ir conversando. Ou ela combina com vocês, com alguém da equipe de linguagem de sinais, e a gente faz isso juntos, né? Eu tenho livre a terça, eu tenho livre a quinta à noite, eu tenho livre a sexta-feira, eu tenho muitos dias livres, né? Qualquer um desses dias, terça, quinta e sexta, né? São esses 3 dias, terça, quinta e sexta, à noite. E se ela quiser à tarde, eu acho que eu tenho todos os dias, exceto a quinta. Qualquer dia à tarde, com exceção da quinta-feira e da segunda. Nem segunda, nem quinta. Você quer que eu escreva isso no chat? Ou não precisa? Você está falando para ela, né? Primeiro, eu preciso consultar os intérpretes para ver quem é que pode ter disponibilidade em um desses horários e depois agendar com o senhor. Eu vou mandar, vou combinar com os intérpretes para ver qual o horário livre deles nesses horários que o senhor tem. Olha, esse telefone que eu estou botando aqui, ele é o meu telefone particular, né? Vocês que são da equipe aí de intérpretes, podem anotar esse número e precisando falar comigo, aí vocês ligam para esse número. Eu nunca desligo esse telefone, nem quando vou dormir. Ele está ligado 24 horas por dia.
Eu tenho uma mãe que tem 91 anos, que tem Alzheimer, que é cadeirante e que a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada pode precisar de mim. Então, esse telefone nunca é desligado. Às vezes acontece, infelizmente, da bateria arriar como arriou hoje de tarde, mas na hora que eu chego em casa, já é metendo ele no carregador e deixando ele direto como agora. Ele está aqui, junto de mim, está carregando. Né? Então, esse número, se vocês quiserem anotar e entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Tá bom assim? Pronto, eu vou tentar fazer dessa maneira. Primeiramente, vou agendar com os intérpretes e lhe mando mensagem para a gente organizar essa aula. Tá bom, Janaína. Então, eu vou encerrar a aula aqui. Já são 15 para as 9. Eu acho que, eu não sei o que houve com o professor Domingos. Eu acredito que ele esteja ainda lá na casa dos pais dele. Ele falou que teve um problema ligado à chuva e tal. Estava lá ajudando os pais, que também são pessoas bastante idosas, mas eu estava tranquilo em relação a isso. Né? Eu espero que a aula tenha sido interessante, né? para vocês. Né? Então, não vou forçar muito, não, porque senão a intérprete aí vai ficar com a mão doída, né? De tanto fazer sinal, e eu não quero ver ninguém sofrendo, não. Tá bom? Gente, tá bom assim? É bom mesmo, professor, uma aula mais tranquila, dá para aproveitar melhor. Às vezes, como a aula retrasada, né, estava o senhor e o professor Domingos, foi uma carga imensa e é muito pesado porque a gente apreende até uma certa parte e depois a gente só fica na presença aqui. Eu Então, estava essa aula tem agoniado. sido melhor aproveitada. Eu estava agoniado nessa aula retrasada, que ele foi até mais de 10 horas da noite, se eu não me engano. Né? Eu estava muito preocupado, porque eu disse, Jesus Cristo, ele está empolgado e não está sabendo que horas são. Então, gente, um abraço para vocês. Procurem aprender um pouquinho sobre o Eagle. Vocês têm tutorial na internet. Tem uns vídeos que eu gravei que estão na nossa página do AVA. São 6 vídeos que estão lá gravados. Aprendam. Aprendam, porque, na pior das hipóteses, esse conhecimento do Eagle pode, mais adiante, até ajudar a conseguir um estágio, a conseguir uma vaga. Eu recebo convite o tempo todo, ligação de empresas procurando por gente para trabalhar na área de microcontroladores, para desenvolver placas. Eu lembro que no semestre retrasado, a gente estava com um projeto junto com uma empresa chamada Bionic. E o nosso grande problema era conseguir um cadista de Eagle. Porque eu domino o Eagle, porque eu conheço o Eagle há mais de 20 anos, desde as primeiras versões. Mas foi muito difícil, a gente terminou não conseguindo um estudante para trabalhar conosco como cadista. Quem teve que dar uma de cadista fui eu mesmo. Então, é interessante. Domine isso aí. Se você não gosta do Eagle, pegue o Easy Eda, né? Pegue o Deep Trace, pegue um outro, mas aprenda pelo menos um CAD. Tá bom? Um abraço para vocês, muito boa noite. Para quem não tomou café ainda, que chegou do trabalho e ainda está aí morrendo de fome, pelo amor de Deus, vá tomar seu café e descanse. Tenha uma boa noite de descanso e a gente vai se falando. Tchau para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, cara. Boa noite, professor. Valeu. Euler, pessoal de design gráfico, eles sacam bastante, mas em compensação não saca nada de Eagle. E aí você ganha dele.